Olá, eu sou o professor Luciano de Gianpietri e na aula de hoje de análise de redes sociais nós vamos falar sobre visualização das redes sociais. Hoje em dia, se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar dezenas de softwares para auxiliar na visualização de redes sociais e também para auxiliar na análise, né? Além de você conseguir visualizar, você consegue extrair diversas métricas, identificar componentes, né, comunidades e assim por diante. Na aula de hoje, a gente não vai ficar discutindo exaustivamente esses softwares, eu até vou colocar depois um link de uma lista de alguns dos softwares mais atualizados, mas a ideia aqui é falar um pouquinho de uma forma geral, né, de quais são as estratégias para você estar visualizando as suas redes sociais, né, que características costumam ser exibidas, como que elas podem ser exibidas, e daí eu listo, né, cito rapidamente alguns dos softwares que são usados para isso. Tipicamente, quando você tem uma rede social, né, um conjunto de elementos de indivíduos relacionados entre si, para você conseguir visualizar, né, para ficar os nós espaçados de maneira gráfica que seja mais fácil de ser visualizado, de ser entendido o que está sendo mostrado, costuma ser usado um algoritmo do tipo Force Directed. Qual que é a ideia desse algoritmo? A ideia é que, a princípio, todos os nós tentam um repelir o outro, né, um se afastar do outro, e só que aqueles que têm uma ligação entre si tentam se aproximar. Então, esses algoritmos tipicamente são iterativos, e eles vão, né, modelando a rede de acordo com esse princípio, né? Todo nó tenta se afastar, mas aqueles que têm uma aresta, um relacionamento, eles tentam se aproximar. Então, esse conjunto aí de força acaba desenhando, né, fazendo um desenho visualmente mais agradável aí da gente entender, aproximando os nós que se relacionam e deixando mais distantes aqueles nós que não se relacionam. Então, os nós tendem a se afastar um dos outros, mas aqueles que têm um relacionamento entre si se aproximam. Eu até coloquei aqui um link de um pequeno vídeo que mostra uma dessas ferramentas sendo executada, justamente, né, aproximando e afastando os nós, mas eu vou mostrar nos slides de maneira bem rápida como isso pode acontecer. Então, aqui a gente tem uma rede que a posição dos nós foi inicialmente colocada de forma aleatória. Após uma iteração, o que vai acontecer, né? Os nós que são ligados vão tentar se aproximar e os outros vão se afastar. Então, a gente vai ter aqui um pequeno movimento aqui de aproximação. Com um número maior de iterações, a gente já começa a ver, né, nós que são ligados se aproximando cada vez mais, e com um número maior de iterações a gente vai vendo, de fato, a rede tomando aí uma forma, inclusive, né, pelo fato de se nós estarem todos tentando um se afastar do outro, exceto aqueles que são ligados, que tentam se aproximar, às vezes até a própria rede como um todo ela vai se deslocando, né, ao longo das iterações, por causa desse conjunto de forças, né, e eventualmente ela acaba estabilizando em alguma posição, né? Nesse exemplo aqui a gente consegue ver que os nós relacionados de um modo geral estão já bem mais próximos, inclusive eles estão coloridos usando um algoritmo de agrupamento, né, de formação de comunidades, e de fato, né, o resultado do algoritmo está sendo refletido aqui na maneira gráfica. A gente vê que de fato os nós que estão coloridos com a mesma cor, que foram aqueles que receberam o mesmo rótulo, né, de pertencer ao mesmo grupo, estão mais próximos entre si, né? A gente consegue ver aí uma certa separação de acordo com as cores também. Alternativamente, né, a esses algoritmos mais clássicos que usam essa lógica, né, de aproximar nós que se relacionam e afastar aqueles que não se relacionam, pode ser que no contexto da sua aplicação, do problema que você está tratando, faça sentido colocar os nós em algum lugar, né? Então, por exemplo, a gente está tratando nós que são pessoas e essas pessoas têm um endereço profissional ou têm um endereço residencial e a gente pode querer, na verdade, mostrar, né, a nossa rede de acordo com o local onde as pessoas trabalham, onde as pessoas estudam, onde as pessoas moram. Então, isso é uma possibilidade, já vou mostrar exemplos sobre isso. Além disso, que características a gente costuma ou a gente pode colocar num nó na visualização, né? Geralmente o nó tem um certo tamanho, né? Ele pode ser fixo, né? Tem algumas ferramentas que usam todos os nós do mesmo tamanho, ou proporcional a alguma característica, por exemplo, proporcional ao grau, proporcional a alguma medida de centralidade. Então, né, geralmente a gente acaba vendo isso, né? Então, a centralidade, ou em particular a centralidade de grau, né, que é o próprio grau do vértice, costuma ser bastante usada, né? Nós que possuem mais vizinhos acabam sendo desenhados com um tamanho maior, e os que têm menos vizinhos com tamanho menor, mas poderia ser, né, de acordo com qualquer outra característica numérica desse nó. Sobre a cor dos nós, né, também tem alguns sistemas que têm uma cor fixa ou
que pode ser todos os nós da mesma cor, ou uma cor aleatória, cada nó de uma cor diferente. Mas também pode ser de acordo com uma característica, né? No exemplo que eu mostrei há pouco para vocês, eles foram coloridos de acordo com a comunidade a que eles pertencem. Num outro exemplo que eu vou mostrar hoje, eles vão estar coloridos de acordo com o estado da atuação profissional, né? Com a unidade da federação na qual cada um deles trabalha. Os nós podem ter um rótulo, que tipicamente no rótulo é colocado o nome, por exemplo, se o nó, né, representa uma pessoa, então o nome dessa pessoa, ou o valor de alguma característica dessa pessoa, que pode ser, novamente, uma medida de centralidade, o grau, etc., justamente para a gente entender, né, a importância do nó no contexto daquela rede. Além disso, né, ainda falando sobre os nós, muitas vezes os nós são representados como uma bolinha, né, então eles têm uma forma fixa aí, mas pode também ser representado de acordo com alguma característica, em particular alguma categoria, né? Comum, por exemplo, numa rede de orientações, representar os orientadores com uma forma geométrica, os orientandos com outra forma geométrica, por exemplo, um quadrado e um triângulo. Às vezes eles são coloridos, são estruturados, né? A forma deles corresponde ao gênero, né? Então, quadradinho é um gênero, bolinha é outro gênero, por exemplo, né? É possível ter redes que usem esse tipo de estrutura. Em termos de arestas, tipicamente a aresta pode variar na espessura, né? A gente nas redes vai ter ou arestas de espessura fixa ou proporcionais a alguma medida, por exemplo, a intensidade do relacionamento. Se a gente está falando, por exemplo, de uma rede acadêmica de coautorias, então ela pode ser proporcional ao número de coautorias entre aquele par de vértices, aquele par de pesquisadores. Elas podem ter cor fixa também, né, uma única cor para todas as arestas, ou de acordo com alguma característica também. Muitas vezes as arestas se os nós são coloridos de acordo com alguma característica, as arestas usam isso também. Dois nós que têm a mesma cor, a aresta que liga eles vai ter a mesma cor, e dois nós que têm cores diferentes, né, que não compartilham uma dada característica, a aresta vai ter uma outra cor padrão, por exemplo, cinza, no caso dos nós não compartilharem a característica, ou colorido da mesma cor dos nós se eles compartilharem. E as arestas podem ter rótulo, não é muito comum as arestas terem rótulo, principalmente em grafos muito grandes, porque realmente é assim, difícil de visualizar, de conseguir extrair essa informação do rótulo, né, de conseguir entender o que está escrito ali nessas arestas, mas pode também, né, ter um rótulo indicando ou a intensidade ou uma característica daquela aresta. Então, aqui um exemplo no qual cada vértice corresponde a uma pessoa e essas pessoas estão posicionadas de acordo com seu endereço profissional. Então, aqui é uma rede de todos os doutores atuando no Brasil e cada um está posicionado próximo ao seu endereço profissional. Próximo por quê? Porque tem muita gente trabalhando no mesmo lugar, então, para dar uma ideia aí de volume, eles são colocados próximo ao seu endereço profissional. A gente pode ver, por exemplo, aqui no caso de Brasília, né, que seria um único ponto, acaba, né, formando aí um círculo, porque tem várias pessoas aqui. A ligação entre essas pessoas, né, as arestas, correspondem a relações de coautoria. No grafo à esquerda, a gente só está visualizando as coautorias entre pessoas que trabalham no mesmo estado, e no grafo da direita, né, são as arestas coloridas aqui à esquerda, e no grafo da direita a gente tem essas relações também, mas tem em cinza as ligações, as relações entre pessoas que trabalham em estados diferentes, e daí por isso tem tanta aresta que a gente mal consegue ver, né, em alguns lugares, quem está sendo ligado a quem, porque de fato é uma rede aí com milhares de nós. E aproveitando, né, que o contexto da aula é de visualização, às vezes simplesmente mudar o fundo, né, da imagem já muda graficamente bastante a imagem, já dá uma impressão totalmente diferente, né? Então, a visualização de dados em geral, muitas vezes tem um aspecto também ali artístico, né? Às vezes você pode brincar com diferentes características para causar um efeito diferente em quem está vendo. Aqui é um outro exemplo de forma de visualizar desses mesmos elementos, em particular, aqui desse grafo à direita, só que daí esses nós foram visualizados seguindo o princípio de aproxima aqueles que são ligados e afasta aqueles que não são. E ao invés de eles serem coloridos de acordo com o estado no qual eles trabalham, né, com a unidade da federação na qual
está o endereço profissional de cada uma dessas pessoas, aqui eles estão coloridos de acordo com a área de atuação, né? Isso foi extraído dos currículos da plataforma Lattes e que consta ali o que a gente chama de grande área de atuação. E então a cor de cada vértice corresponde a uma dessas grandes áreas. Aqui são 8 grandes áreas. E o fato, né, de usar esse algoritmo de aproxima as pessoas que têm um relacionamento, no caso um relacionamento de coautoria, é bastante interessante nesse contexto, porque a gente consegue ver as intersecções entre as áreas de conhecimento. Então, por exemplo, a gente tem aqui em verde mais claro as engenharias e em laranja uma grande área que é conhecida como exatas e ciências da Terra. E de fato são tanto engenharias quanto as ciências exatas e da Terra são, né, a gente muitas vezes chama elas de modo geral de ciências exatas, e a gente consegue ver, né, que tem vários pontos laranja no meio dos pontos verde claro e vice-versa, né? Então a gente vê essas intersecções. Também uma intersecção relevante aqui, né, relacionamentos relevantes entre as ciências agrárias e as ciências biológicas, e assim por diante, né? Então a gente vai vendo diferentes fronteiras aqui acontecendo, por exemplo, ciências biológicas e ciências da vida ou da saúde, né? Na verdade, aqui da saúde, né? Ciências biológicas e ciências da saúde, e assim por diante. Então, o interessante é que deixar o grafo se auto-organizar acaba permitindo que graficamente a gente visualize algumas relações que muitas vezes são realmente esperadas, né? Que pessoas dessas áreas conversem entre si, publiquem entre si, né? Então, áreas próximas, de fato, estão aparecendo aqui de maneira próxima ou realmente com nós misturados dentro dessa nossa rede. E, né, só lembrando, né, na memória principal, né, a gente já falou sobre isso novamente quando a gente falou dos conceitos básicos aí sobre redes sociais, né, de como elas são representadas no computador. Tipicamente a gente representa elas de duas formas, né, como matrizes de adjacência, né, aquelas matrizes onde em cada célula a gente indica se existe uma relação ou não entre aquele par de nós, ou como lista de vizinhos. Quando a gente vai fazer a análise, né, da rede ou fazer a visualização gráfica da nossa rede, muitas vezes tem um tipo particular de rede que é chamada de Ego Network, né, que é uma rede que a gente foca numa pessoa e nos seus vizinhos. Então, seria uma pessoa e todo mundo que está naquela rede são apenas as pessoas que têm uma relação com aquela pessoa, mas aí a gente também coloca a relação entre os vizinhos dessa pessoa. É um tipo particular de rede, e nessa rede, quando a gente vai visualizar, tipicamente a gente não representa, a gente exclui a pessoa central, a pessoa a partir da qual a rede foi gerada. Por quê? Porque aquela pessoa está ligada em todo mundo, então, ao desenhar essa rede, vai ser uma rede muito focada em alguém e é mais difícil de tentar tirar informações dessa rede. Porém, se você tirar essa pessoa, às vezes a representação gráfica é mais informativa. Eu vou mostrar esse exemplo aqui, né? Esse conjunto de nós, e notem, aqui a gente está olhando para a matriz, né? Então, a ideia inicial é que realmente isso não ser muito representativo, e haveria uma pessoa que é ligada a todas as outras. Então, ela seria uma linha ou uma coluna totalmente preenchida dessa matriz, mas ela foi excluída propositalmente. E aqui vale destacar, né? Olhando só a matriz de adjacência, aqui a gente tem nos pontos vermelhos são os pares de pessoas, né? Cada pessoa é representada por uma linha e por uma coluna. Então, os pontos em vermelho representam a não existência de relação, e os pontos de outras cores, né, em particular em amarelo, ele vai até o verde, onde tem relações mais intensas, representam a presença de relação, no caso aqui, relação de coautoria entre as pessoas. Justamente formada a partir de uma dessas redes que a gente chama de Ego Network, né, que é uma rede formada por uma pessoa e todos os seus vizinhos. Então, no caso, é um pesquisador e todas as pessoas que já publicaram que são coautoras desse pesquisador. E, obviamente, algumas dessas pessoas são coautoras entre si, é isso que a gente está vendo aqui. O destaque aqui, né, é que a gente pode até tentar usar a matriz de adjacência para visualizar, mas a matriz, né, formada sem nenhuma boa ordem, né? Aqui nesse caso não dá para ver, mas os autores são ordenados em ordem alfabética, então não traz nenhuma grande informação, a gente só vê vários pontos espalhados. Mas a gente poderia, mesmo na matriz, reorganizar ela colocando como vizinhos aqui na matriz, né, nas linhas e nas colunas da matriz, aqueles nós mais próximos em termos de relação, aqueles que têm mais uma relação intensa entre si. Então a gente vê, por exemplo, cliques, né, que são
componentes conexos onde todo mundo do nosso grafo é ligado a todo mundo, que são esses retangulinhos que a gente está visualizando aqui, ou seriam quadrados, né, se a nossa imagem fosse um quadrado, além de outros grupos, né, mais próximos aí também de pesquisadores. Nesse caso em particular, isso foi formado utilizando a distância entre cada par de linha, né? Então, se eu compartilho 10 relacionamentos com você, né, 10 coautorias, eu vou ficar mais próximo de você do que se eu só compartilhasse 2 coautorias contigo. Então, foi assim que os autores foram ordenados. Uma outra forma é usar um algoritmo de agrupamento, né, de criação de comunidades, e daí ordenar os autores de acordo com a comunidade que eles estão. Então, esse próximo exemplo ilustra justamente isso, né? As comunidades, tipicamente, né, não são tão densas quanto um grupo totalmente coeso, né? E aqui a diagonal principal está indicando, né, se um autor ele é coautor dele mesmo, e nessa representação a gente marcou que não. Então, a diagonal principal da nossa matriz ela vai estar sempre com a cor vermelha. Porém, o que a gente tem aqui, né, são grupos em que nem todo mundo é coautor de todo mundo, mas o conjunto de relações chegou a formar uma comunidade, né, usando esses algoritmos de comunidade, então a gente vê as diferentes comunidades, né. Vale destacar, né, que pessoas de uma dada comunidade também vão ter relações com pessoas de outras comunidades, né, isso é normal, mas a maioria das relações vai estar dentro de cada uma das comunidades. E ao olharmos para a representação gráfica normal, né, de uma rede social, né, usando um grafo, dessa mesma rede, a gente vai ter essa representação aqui. Então, a gente tem aqui as várias pessoas, os vários pesquisadores que são coautores de uma dada pessoa. Essa pessoa não está na rede, senão todo mundo ia estar ligado nela, e daí ia ser mais difícil de visualizar os grupos, né? Então, a gente consegue ver, até está colorido de forma diferente, mas são pontos pequenininhos, então é só realmente para ilustrar. Então, a gente tem um grupo aqui bem coeso, outros grupos que, além de serem bem coesos entre si, né, eles também se comunicam bastante com outros grupos e assim por diante, né? Então, a gente vai ter essa estrutura aí formada por grupos isolados, mas por outros grupos que se comunicam, né? O componente gigante dessa rede é bastante grande, mas tem alguns grupos isolados também, alguns componentes conexos isolados dessa rede. E aqui, para falar rapidamente de ferramentas, eu peguei uma lista baseada no ranqueamento que não fui eu que fiz, das ferramentas mais utilizadas, está o link aqui embaixo, né, das ferramentas gratuitas mais utilizadas para análise de redes sociais. Vou mostrar só algumas delas. No site você encontra várias outras, e só vou listar o nome, colocar o link e mostrar uma imagem que sai da própria propaganda da ferramenta. No próprio site da ferramenta você encontra essa imagem. Então, uma das mais usadas é o GFI, ou GFI, que justamente, né, consegue visualizar os nós, exibir comunidades, ele tira várias métricas também, você consegue, né, manipular essa ferramenta gráfica aqui para estar gerando redes de diferentes formas, extraindo diferentes informações da sua rede. Uma outra também bastante conhecida é o Pajek, que também é usada também para visualização de redes grandes, né, que é um desafio, né, visualizar redes grandes, e também, né, forma comunidades. Uma outra, né, não é uma ferramenta em si, mas é uma biblioteca chamada iGraph, que existe inclusive para diferentes linguagens ou pacotes, e tem justamente para o R, que é o exemplo que eu estou dando aqui, né? Então, para o pacote estatístico R, tem essa biblioteca chamada iGraph, que também, né, além de gerar a rede, gerar visualizações de rede, também cria os agrupamentos e exibe eles para você, além de conseguir mensurar diversas métricas das redes sociais. Uma outra também bastante famosa é o GraphViz, né, para visualização de grafos em geral, mas que pode ser usado para redes sociais. E, né, tem várias outras naquele link. Para quem tiver curiosidade, né, clica no link. Eu vou colocar esse link na descrição desta videoaula também, assim fica mais fácil de vocês acompanharem. Muito obrigado por assistirem essa aula. Vejo vocês na próxima.